Boa noite, eu sou o pastor Eliel Dias de Souza, da Igreja Presbiteriana de Valparaíso. E é uma alegria poder compartilhar com você, mais uma vez, a porção da palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você, nessa noite, como sempre eu tenho te convidado, a orar comigo mais uma vez. E nessa noite, eu quero orar com você, orando e adorando com jejuns. Por que isso, pastor? O texto que vamos ler vai nos ensinar algumas coisas sobre orando e adorando com jejuns. Olha o texto de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 36, fala sobre uma mulher, a profetisa Ana, e Lucas registra bem assim sobre ela. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Queridos, esse pequeno relato, essa pequena narrativa de Ana me chama muita atenção. O nome Ana significa graça. E aqui já nos dá algumas informações sobre ela, quem ela era. E eu aprendo algumas coisas sobre Ana aqui. Ana, ela era uma profetisa, ou seja, alguém que tinha um chamado de Deus, alguém que falava da parte de Deus, alguém que falava da palavra de Deus. Deus a chamara para isso. Ana também, ela era uma idosa, uma mulher já avançada em dias, ou seja, ela tinha 84 anos de vida e apesar da sua idade avançada, ela estava no templo, conforme diz aqui, todos os dias, não deixava o templo, mas adorava noite e dia. O texto também nos dá uma outra informação sobre Ana, que ela era viúva, ou seja, apesar da dor, apesar da solidão, apesar de estar sozinha, ela não deixava de adorar e de orar e de buscar a presença de Deus. E uma outra coisa que eu aprendo com Ana é que era uma mulher crente, uma mulher temente a Deus, uma mulher que buscava Deus, uma mulher que, conforme o verso 38 diz, que ela testemunhava, ela falava a respeito de Jesus a todas as pessoas. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que a despeito de toda dor, a despeito de todas as situações que eu e você vivenciamos na nossa vida, a despeito de todas as lutas, crises, dificuldades ou situações a quais nós estamos passando, nós não podemos deixar de adorar e de orar ao nosso Deus. Ana nos ensina isso. Apesar da idade, ela adorava a Deus. Apesar de ser uma mulher viúva, ela estava no templo adorando a Deus mesmo sozinha. Apesar das amarguras da vida, apesar dos dissabores da vida, ela estava orando, adorando e testemunhando a respeito de Jesus para todas as pessoas. Oh, querido irmão, você que me escuta, eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são os dissabores que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei quais são as mazelas que você tem vivido na sua vida. Mas eu quero, no nome de Jesus, desafiar você a não deixar de buscar a Deus, a não deixar de orar, a não deixar de adorar a Deus com jejuns, como Ana fazia. Ela orava e adorava a Deus com jejuns todos os dias. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Todos nós estamos sujeitos aos intempéries da vida. Todos nós estamos sujeitos às tempestades da vida, às situações que vão surgir para nos amargurar a alma. Mas nada dessas coisas pode nos fazer parar. Porque em nome de Jesus, a oração é poderosa para nos fazer triunfar. Independente das circunstâncias e das lutas, a oração é poderosa para nos fortificar. Foi a vida de oração de Ana, foi por ela ter uma vida piedosa, uma vida na presença de Deus, que ela pôde suportar, apesar da perda do marido, apesar da idade avançada, ela estava na presença de Deus, adorando a Deus, porque ela tinha uma vida de oração. Eu e você precisamos disso. Eu quero convidar você neste momento a ter um tempo de oração comigo,
a nos colocarmos na presença de Deus, orando e adorando com jejuns, como Ana fazia. Ó Deus, nessa noite eu quero clamar ao Senhor mais uma vez, por esse meu irmão, por essa minha irmã, por essa pessoa que me assiste, que neste momento está passando por situações na vida de dificuldades, ó Pai. Talvez essa pessoa está enfrentando os dissabores da vida e tenha encontrado dificuldades de permanecer firme na Tua presença. Talvez essa pessoa já pensou em desistir, Pai. Talvez essa pessoa já pensou em parar, dizendo que não tem jeito, que a vida não vai para frente, dizendo que as lutas são constantes e cada vez aumentam cada vez mais. Mas nessa noite, à luz da palavra que nós acabamos de ler e de aprender, Pai, que o Senhor possa nos dar a mesma perseverança que o Senhor deu para Ana, Pai, que apesar dos dissabores da vida, que apesar de ser uma mulher de idade avançada, ela não deixava de orar, ela não deixava de jejuar, ela não deixava de estar no templo, na presença do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa perseverança, Deus, que o Senhor concedeu à Tua serva, a profetisa Ana, que o Senhor possa conceder a cada um de nós neste momento, que não deixemos, ó Pai, de buscá-lo, ó Pai, que possamos buscá-lo constantemente, que apesar das lutas, que apesar das dificuldades, possamos fortalecer a nossa fé em Ti, através de uma vida de oração, Pai. Por isso, nessa noite, que o poder do Senhor, Pai, alcance essa pessoa que está me ouvindo neste momento, que a graça fortalecedora, que o poder do Espírito Santo possa alcançar e encontrar essa pessoa que está neste momento, Pai, ouvindo essa oração e erguê-la, fortalecê-la, animá-la, revigorá-la no poder do Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe, Pai, e nos dê cada vez mais graça sobre graça, para a glória do Teu santo nome, Pai. É que nós oramos agradecidos no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo possa te abençoar e que você tenha um dia abençoado na presença de Deus, orando e adorando com jejuns, como fazia Ana. Apesar de todas as coisas, continue, ore, jejue e adore ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.